Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a mastopexia com prótese orgânica. Você já ouviu falar nisso? Bem, quem está caindo aqui de paraquedas no meu canal, aproveita, já se inscreve, já ativa as notificações e aproveita e dá um like, não custa nada. O que é mastopexia com prótese orgânica? A prótese orgânica nada mais é do que a sua própria glândula, que vai ser organizada de uma forma que ela pareça uma prótese de silicone. Como é que a gente faz isso? O tecido que supostamente a gente iria retirar, a gente coloca de um formato, consegue fixar, diferente da prótese, que a gente não consegue fixar porque senão iria furar o silicone. A glândula a gente consegue fixar na parede torácica. Então a gente consegue ter uma previsão melhor, a gente consegue ter uma previsibilidade melhor que a gente consiga um colo em um determinado lugar. Por exemplo, na mastopexia com prótese de silicone, esse silicone ele pode escorregar pelo tórax, dependendo da adesividade desse silicone. Por exemplo, se for uma prótese lisa, vou mostrar aqui para vocês uma prótese lisa, esse silicone ele pode escorregar pelo tórax e a mama cair como um todo. Quando você tem a possibilidade de pegar essa glândula e fixar com pontos na musculatura do peito, né, do peitoral, você tem uma previsibilidade maior que essa glândula fique lá, nesse lugar que você fixou. Então você vai colocar essa prótese orgânica e montar a mama em cima desse tecido que você supostamente jogaria fora. Para quem serve essa cirurgia? Para todas as mulheres que têm uma boa qualidade de glândula, uma boa qualidade de pele, pessoas que não podem usar silicone, por exemplo, pessoas que já usaram silicone várias vezes e tiveram algum tipo de problema, tipo infecção, tipo uma contratura, tipo uma reação, fica saindo uma secreção, fica juntando um líquido que ninguém sabe o que é, que ninguém sabe por quê, já tentou várias vezes usar prótese e não consegue. Aquelas pessoas que simplesmente desistiram de usar silicone, não querem usar, atribuem alguns sintomas ao uso do silicone que existe, né, a sindromiase, então muitas mulheres pressupõem que alguma sintomatologia que ela tenha tendo é devido ao uso da prótese de silicone. Então essas pessoas elas podem se beneficiar do uso da prótese orgânica, ou seja, da confecção da glândula dessa forma que pareça uma prótese, para evitar o uso da prótese de silicone. Ela também não é recomendada para quem não tem uma boa glândula. No caso também de uma mulher que já usou prótese, essa glândula afinou bastante, ela não vai ter uma boa glândula para a gente usar como prótese. Mas, obviamente, a gente pode tentar. Vamos supor, é melhor você tentar fazer o retalho com uma pequena quantidade de glândula do que não colocar nada, deixar a mama simplesmente caída porque você tirou o silicone. Além disso, a gente pode associar essa remodelação dessa glândula à colocação de gordura dentro do músculo, embaixo da pele, ou seja, na própria gordura. A gente vai conseguir modelar melhor essa mama. Você pode pensar assim, nossa, isso não era feito antes? Sim, era feito antes, mas de outra forma. Agora a gente consegue valorizar melhor essa glândula e consegue também, com essas outras táticas, no caso, colocar a gordura dentro do músculo, embaixo da pele, a gente consegue melhorar ainda mais o resultado dessa mastopexia com prótese orgânica. Inclusive, tem uma coisa que a gente pode associar também, que é a diminuição da cicatriz, que é uma coisa muito legal, que é uma das coisas que eu mais gosto hoje da cirurgia de mama, é o potencial que a gente tem de diminuir cicatrizes que antes ocupava toda a base da mama. Gente, isso é muito legal. Inclusive ontem, por exemplo, eu operei uma paciente que já tinha feito mastopexia com T invertido e a gente conseguiu retirar o bracinho do T que era da parte interna, ou seja,
ela alguns anos depois fez agora uma nova mastopexia com cicatriz em L e agora ela tem um decote livre porque a gente conseguiu retirar a cicatriz interna do T, a cicatriz anterior. Então isso é muito bacana. Você não precisa ficar mais pensando, e agora se eu tirar o silicone, o que pode acontecer? Meu peito vai simplesmente ficar murcho. A gente tem hoje essas possibilidades. Sendo a pessoa com a glândula boa, excelente, o resultado vai ser melhor. Ou se a pessoa tiver pouca quantidade de glândula, de qualquer forma vai ficar melhor do que antes quando simplesmente tirava a prótese. Certamente, então a gente consegue ver um cenário bem interessante entre vantagens e desvantagens do uso da prótese orgânica. A desvantagem é que você não consegue ter o colo tão maravilhoso como a gente consegue ter com a prótese de silicone. Gente, isso é um fato. A consistência da prótese de silicone realmente é irrefutável. A gente não tem nem nada que a gente possa substituir nesse sentido de ter essa mesma consistência aqui. Por mais que você tenha uma glândula de excelente qualidade, essa glândula vai sofrer o peso dos anos, ela vai diminuir, ela sofre pressão, ela diminui também, ela pode ser absorvida pelo organismo por causa do trauma da cirurgia. Então a gente não pode prever exatamente como é que ela vai ficar no pós-operatório, diferentemente da prótese, que a gente tem essa consistência que é eterna. O problema da prótese é que ela desce às vezes, ela migra de lugar, ela pode ficar mais alta do que a gente deixou, ela pode ficar mais baixa do que a gente deixou, né? E em relação também a contrapontos, a coisas que a gente não gostaria que tivesse na prótese silicone, é justamente as reações adversas que o organismo pode ter contra o implante. Por exemplo, você pode ter uma contratura que é um engrossamento da cápsula que a gente tem ao redor do silicone. Essa cápsula vai ficar mais espessa, você pode sentir dor, você pode sentir diferença ao toque, você pode ter uma deformidade em relação ao contorno, ela pode ter vários aspectos, inclusive a gente consegue perceber mulheres que têm contratura, porque ela fica com aquela mama bem esquisita. Outra coisa muito desagradável que pode acontecer com a colocação de prótese de silicone são os processos infecciosos, inflamatórios, que estão muito relacionados à própria esterilização do material hospitalar, que às vezes a gente tem bactérias que vencem essa barreira e conseguem contaminar o implante. Ou às vezes o paciente tem alguma abertura da incisão que foi feita na pele, essa bactéria entra, contamina a prótese e a gente tem que retirar o implante, deixando o paciente realmente numa situação muito chata, que é você ter uma contrariedade em relação àquilo que você estava tendo de expectativa. Você pensava que fosse ter um colo bonito, tal, e você começa a imaginar, minhas amigas todas não tiveram nada, tal, e você vai ter que passar um tempo sem a prótese até você tentar novamente. A gente tem vários contrapontos, a prótese também, alguns casos já aconteceram de ter processos de linfoma relacionado à espessura da cápsula, esse processo inflamatório crônico, essa infecção subclínica que acontece com esse endurecimento da cápsula. Então, assim, existem muitas coisas contra o silicone que deixam a pessoa também assim, eu coloco, não coloco. Você tem que ficar com vigilância eterna. A prótese, ela não é eterna, né? Você não tem que colocar e nunca mais lembrar. Eu sempre gosto de falar que é um carro sem seguro, porque eventualmente você pode ter a necessidade de trocar, você pode ter um contraponto com uma infecção. Então, assim, se você coloca a prótese muito cedo, por exemplo, com 20 anos, pode ser que você tenha que trocar na terceira década de vida, aos 30, aos 40, aos 50. Né? Então, assim, você nunca pode exatamente dizer quantas vezes você vai ter que trocar esse implante. Ao passo que, se você vai fazer a cirurgia somente com a prótese orgânica, se você se conformar com esse colo um pouco mais baixo, você vai ter esse resultado definitivamente. A glândula é sua, ela não vai ter contratura, ela não vai ter infecção. Obviamente, ela vai sofrer o tempo. Ela vai sofrer aquele descenso por causa do tempo do displacement, você vai ter uma diminuição do volume, principalmente com a queda dos hormônios, quando a mulher passa dos 40, você vai sofrer a ação do tempo. Então você vai ter uma mama mais caída, sim, diferentemente da prótese, por mais que ela baixe, por mais que você tenha uma altura da prótese no lugar errado,
mas você nunca vai ter a mesma consistência. Mas isso são valores, a pessoa tendo a oportunidade de fazer com prótese ou sem prótese, ela escolhe o que for mais confortável para ela, dependendo, claro, da expectativa. Então, vocês gostaram desse assunto? Vocês sabiam que existia essa possibilidade? Gostaram? Então vamos lá, aproveita, não esquece de dar o like, nós estamos também nas outras redes sociais, com vídeos mais curtos, com as trends do momento, e também vocês conseguem acompanhar a nossa rotina, o que acontece com a gente diariamente. Vai lá também, aqui no nosso link de descrição, tem as nossas outras redes sociais. Beijo!